Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Novo Varejo Podcast. Desta vez nós temos a honra de receber o José Manuel, CEO da EmanaPay e vice-presidente de tecnologia da Natura. A EmanaPay é o braço de serviços financeiros da Natura e a gente vai conversar bastante sobre a Natura, sobre todas as estratégias da empresa e principalmente sobre a EmanaPay. Vai ser minha parte predileta, com certeza. Tiagão, mais uma vez aqui conosco. Obrigado. E principalmente, além de falar da EmanaPay, nós vamos entrar em detalhes com a Natura, né? Hoje, a Natura está passando por um processo de reestruturação, inclusive de desinvestimentos também. Vendeu a operação na Rússia, vendeu a operação internacional da Avon, e agora vai focar consequentemente, né? E daí temos José Manuel para explicar um pouquinho mais como que a Natura vai ficar agora, principalmente também com a alteração no conselho. Tem muitas novidades por aí, nós vamos falar muito da Natura, vamos falar do momento da Avon também e, é claro, da EmanaPay, né, José? Opa, que prazer. Obrigado, turma. É isso tudo que eu vou falar? Agora fiquei nervoso. Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado pelo convite, pelo cafezinho quente nesse dia gelado. Menos o Pedro, que está aqui, parece que está na Paraíba. Estão 8 graus aqui em São Paulo. Obrigado pelo convite, gente. Obrigado. E, José, a gente já partindo para a primeira pergunta, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente da Natura. A gente sempre gosta de falar, mesmo quando a gente vai falar de grandes empresas que têm 50, 60 anos, e assim como a Natura, né, que tá chegando próximo dos seus 60 aí. Conta um pouquinho pra gente da história e até o momento que surgiu a EmanaPay. Claro. Cara, a Natura dispensa a apresentação. Natura faz 57 anos este ano, se não me engano, no dia 28 de agosto, dia que o Sr. Luís Seabra, nosso fundador, abriu a primeira loja da Natura na Oscar Freire, quando Oscar Freire não era Oscar Freire ainda. A história é bem conhecida. E aí começou a grande trajetória da Natura. Lembrando que nós temos uma marca, a Avon, que tem 140 anos. A Avon fez 140 anos este ano. E a Avon foi o berço da venda direta. O Avon foi o berço realmente do que nós antigamente chamamos de porta a porta. A Avon inaugurou uma grande era de empoderamento feminino antes de existir a palavra, talvez, empoderamento. Com certeza foi no momento em que as mulheres nem podiam votar ainda, não tinham direito de voto nos Estados Unidos. Isso é uma grande honra poder representar duas marcas tão icônicas. A Natura, em 57 anos, passou, obviamente, por diversas fases, diversos ciclos. Inaugurou uma série de novas formas de encarar o mercado. Quando o mercado ia para um lado, muitas vezes a Natura tinha a coragem de ir para o outro. Foi a primeira empresa a lançar refis. Foi a primeira empresa a ir contra os principais símbolos de beleza, de beleza como um todo, do qual é o papel da mulher da sociedade, de trabalhar a beleza natural, de trabalhar o envelhecimento natural do ser humano e da mulher. A Natura foi nesse sentido. Isso se tornou uma das principais marcas icônicas de biosustentabilidade, de inserção social, e através da venda por relação. Hoje nós temos aproximadamente entre 3 a 3 milhões e meio de pessoas que ainda, através da Natura, fazem o seu ganha-pão e levam a nossa marca a vários países na América Latina, assim como a Avon. Essa é a Natura. Hoje nós estamos presentes na América Latina inteira. Nós temos 7 fábricas na América Latina, temos quase 20 centros de distribuição, são 13 mil pessoas. É uma empresa que ainda no ramo de cosmética, mas começando a adentrar noutro tipo de serviço de beleza, líder de mercado em beleza, líder de mercado em perfumaria na América Latina. Vocês têm uma noção, só no Brasil ano passado a Natura vendeu quase 600 milhões de unidades. E quando eu falo unidades, não estou falando em sabonete unitário. O sabonete é a caixinha como um todo. Assim, é muita unidade, é muito volume. Realmente, nós conseguimos levar o cheiro do Brasil para grande parte do mundo. E isso é um orgulho muito grande que nós temos. Muito legal. E, Zé, se você puder passar para a gente como tem sido esse movimento de reestruturação que a empresa está passando nesse último ano, e isso está dentro de um planejamento estratégico de mais curto, médio prazo, longo prazo da estratégia da Natura como um todo? Absolutamente. Todo mundo sabe, a Natura passou por vários momentos. Os últimos 5 anos foi um longo inverno.
por vários fatores. Nós em 2017 nós adquirimos a TBS, The Body Shop, que tinha e ainda existe, ela foi vendida para um fundo alemão, mas tinha uma filosofia empresarial muito condicente com a nossa filosofia empresarial, do que significa produzir beleza através do quê e para quê. Em 2019, virando para 2020, nós adquirimos a Avon, e aí tem a história que vocês conhecem. Veio uma coisa chamada pandemia, veio uma guerra da Rússia, a Ucrânia, que nós literalmente do dia para a noite perdemos 6-7% do nosso EBITDA, do dia para a noite. Assim, foi a tempestade perfeita. Aconteceu, e nós passamos 5 anos nos tentando encontrar entre ser uma empresa global, o que isso significa ser uma empresa global, com diversas vicissitudes de management, diversas marcas, e tomamos a decisão de voltar às nossas raízes, de fazer aquilo que nós sabemos fazer bem, de fazer aquilo que nós fizemos nas últimas décadas muito bem, e recentemente, em final do ano passado, nós terminamos de fazer a reestruturação do que nós chamávamos de holding, mas basicamente era fazer um divestment nos ativos que não eram performáticos. Nomeadamente a TBS que nós tínhamos feito no ano retrasado, e a Avon Internacional, com Rússia inclusive, fizemos no final do ano passado, ou seja, todos os ativos que de alguma forma não estão performando e que puxavam grande parte dos nossos ativos performáticos para outro lugar, nós fizemos isso e entramos 2026 mais leves, entramos 2026 com mais foco, com mais destreza da alocação de capital, para investir e fundamentar aquilo em que nós sabemos fazer bem, que é botar a nossa base, a nossa venda por relação, a América Latina, onde tem uns white spaces, apesar de ser líder de mercado na América Latina, ainda tem alguns white spaces para serem ocupados, nomeadamente México, que é um país de growth, não só de growth do ponto de vista do mercado CFT, mas do ponto de vista de marca, defender a liderança no Brasil e Argentina, ainda tem alguns espaços para ocupar em alguns países da América Latina, e aprender com o mercado que está mudando a cada 20 minutos. Os mercados em si estão insanos na velocidade e nós estamos mais leve para poder ter essa capacidade de adaptação rápida. E higienizamos a nossa dívida, que era o mais essencial. No meio do caminho, há ano retrasado, nós vendemos uma das nossas joias da coroa, que era a Aesop. A Aesop é um negócio espetacular, ainda bem que nós tínhamos esse ativo, que nos ajudou muito a conseguir fazer uma readequação do ponto de vista de dívida e toda a alocação que nós tínhamos, e nós terminamos isso em janeiro deste ano 26. Agora é um outro capítulo, o capítulo da internacionalização ficou para trás, aprendemos muito e agora é um novo capítulo com mais força, com os pés mais assentes na terra, para nós irmos agora para uma nova fase da empresa. Legal. Pô, isso é legal, né? Porque eu quando falo de Avon e falo de Natura, primeiro, quando eu era criança, eu nunca pensei que a Natura iria comprar Avon. Segundo, falar um outro dado, um dado relacionado à minha família, que minha avó vendia Avon e Natura até quase falecer, com o próximo dos 90 anos. Então é interessante, e essa relação de Natura e Avon tá muito conectada à minha infância, porque eu lembro muito disso. Tiago, sabe uma coisa? Desculpa isso aí do script. Cara, isso é muito curioso, né? Porque a Avon e a Natura talvez seja dos maiores lastros que estas duas marcas têm, que é a memória. Porque todos nós criamos e construímos memórias. Sim. Só não sabemos que as estamos construindo quando estamos no presente, mas elas viram memórias. Cara, e esse afeto é muito curioso. Assim, qualquer lado que você vá, qualquer lado, tem sempre uma história como a tua. Sim. Tem sempre uma história da avó, da consultora, de alguém que conseguiu... Da irmã, mas é muito curioso. E tem uma mais recente, que para mim foi espetacular. Tivemos uma turma da Natura que fez, inclusive um dos nossos fundadores foi junto, fez uma viagem para a China, que você recorrentemente vai, e foi visitar toda a esteira que sempre fazemos lá, foi visitar um centro de tecnologia. Dentro do centro de tecnologia tinha 2 brasileiros e uma mexicana, e assim, a emoção, imagina, você vai para o outro lado do mundo,
a emoção de verem um dos fundadores da Natura, dessas pessoas jovens, de falar exatamente o que você falou, a minha avó vendia esse cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso sim é o que você pode falar sobre a Natura ou sobre a Avon. Assim, isso explica muita coisa, Por né? isso que essa memória, e quando nós combinamos que você seria o próximo entrevistado, eu falei, putz, na mesma hora eu lembrei, associo Natura, avó, a minha infância, a Avon, com a minha avó, desculpa. Que legal. Isso é super legal, assim, porque basicamente a Avon e a Natura foram as percussoras em social selling. Hoje a gente fica falando o que é o novo social selling, mas na verdade a Avon foi uma das percussoras lá atrás, Natura também há quase 60 anos, e é super interessante essa associação que uma empresa brasileira ainda é dona da Avon, em toda a América Latina, né, em outros locais também internacionais, ainda continua como proprietária, e quando a gente associa como social selling, porque muitas pessoas acreditam que o social selling chegou depois do Instagram, depois do TikTok, depois do Kawaii Shop, e não tem nada disso, né? E eu acredito que tem muito mais essa adaptação a esse novo mercado, é o social selling de porta a porta, da comunidade, da venda na comunidade, como também como eu me adapto a esse social selling moderno, que é como que eu utilizo os influenciadores, os programas de afiliados. Eu queria que você contasse um pouquinho como que está hoje na Avon, em toda a estrutura da Natura e da Avon, esse processo do social selling antigo para o social selling novo, que está muito conectada à tua expertise, que é tecnologia e finanças, né? Essa é a pergunta do bilhão. Eu sempre falo que a venda por relação, ela nunca teve tão moderna. Quando você pensa a venda por relação, ela no final do dia ela é uma influência de alguns grupos sociais que se influenciam através de alguma coisa. Primeiro através da relação, depois através da experimentação e por fim através da confiança. Não é à toa, hoje nem tanto, mas os principais palcos da venda por relação no mundo, mas na América Latina, hoje a América Latina ainda é 24%, de 23% a 25% do mercado inteiro de CFT, Cosmetics, Fragrance and Toiletries, ainda é através da venda direta, que não acontece no outro lugar do mundo. No outro lugar do mundo teve um drop muito rápido. A Coreia do Sul era muito forte, o Japão muito forte, a norte da Europa era muito forte, os Estados Unidos inventaram a venda direta, ainda que fosse um nível diferente, o nosso é binível, o dos Estados Unidos é multinível, o México também era multinível, mas nós mudamos faz pouco tempo. Os principais palcos eram o que nós chamamos de palcos ecuménicos, porque são as religiões, não importa qual tipo de religião, qual o credo, é onde pessoas se reúnem por alguns atributos de relação ou de credo, tornam e fazem relações sociais e acabam por coexistir relações comerciais também. Isso é influência. Trazendo para o mundo de hoje, é exatamente isso que o mundo de influência faz. As grandes influenciadoras têm um porém, ou melhor, vários poréns. Um dos principais poréns é que a experimentação, que antes era sensorial de cosmética, um perfume, um creme, um shampoo, assim, dependendo, uma maquiagem, hoje ela deixa de ter tanta importância como tinha no passado, porque hoje a influência baseada na confiança de você como influenciador, ela tem um peso maior, porque culturalmente a geração e a forma que as comunicações estão indo mais rápido para o consumidor final, leva a isso. Mas quando você vê os preceitos da venda por relação, tudo continua lá, que é a comunidade, a influência, a capacidade de você criar relações comerciais, os pagamentos, sim, o ato de você pagar e receber, a distribuição, é um canal de distribuição, porque o que é que está mudando? E esses preceitos, de forma separada, todos eles foram disruptados de alguma forma. Não vou nem falar de pagamentos, que é o vosso mundo. O pagamento foi disruptado, aliás, já disruptou a disrupção. Já exato, é um ciclo de disrupção, na verdade. A distribuição absurdamente disruptada com o advento do marketplace. Sim, e aqui tem uma coisa que eu já vou falar, que é, hoje, em qualquer município brasileiro, você está a uma distância de 2 dias de qualquer coisa que o valha, que você queira pedir. A influência, idem. E a capacidade de capilaridade de produtos de beleza. Hoje não existe barreira à entrada de você ter produtos de beleza ou você comercializar produtos de beleza. Hoje você consegue simplesmente
importar produtos, seja da China, Coreia ou qualquer outro lugar, de forma muito rápida. Existia uma barreira à entrada que ela era, nos últimos anos, ela é quase mais psicológica do que outra coisa, que era a barreira da qualidade, mas hoje chegam produtos de altíssima qualidade, que equipara com qualquer indústria brasileira, ou seja, não existe mais barreira à entrada. Não existindo barreira à entrada, as grandes influenciadoras, muitas bem conhecidas de mercado, elas começam a adentrar numa dinâmica que antes estava quase restrita à venda por relação, que agora não está mais. A venda por influência. E capilaridade, você começa a vender, lembra que eu te falei dos palcos ecumênicos? Você tinha as tuas comunidades. As influências agora têm acesso ao produto rápido e formam as suas comunidades, ou seja, um dos preceitos ele foi disruptado. O cafezinho que acontecia lá em casa, quando a avó chamava as amigas, agora é pela internet. É isso mesmo. É através das lives, é através da identidade do consumidor e das consumidoras, que tem diversas nuances geracionais. O segundo, a distribuição, que eu falei. Antes, talvez das grandes marcas icónicas, eu estou-me aprendendo no Brasil, mas na América Latina igual, você tinha talvez Havaianas, Correios, alguns bancos, Natura e Avon. Hoje em dia, qualquer marca tem uma capilaridade distributiva muito grande através dos marketplaces. Ou seja, e toda essa capacidade de você experimentar, da capacidade de mostrar as marcas para o consumidor que está em Ananindeua, que está em Feira de Santana, que está em Boa Vista, isso mudou completamente. E o terceiro e último, que ainda acho que a Natura ainda tem muita oportunidade aqui, que é, apesar de cada uma dessas nuances terem sido disruptadas por tecnologia, por modelos de negócio, por tudo que envolve inovação de consumo, tem uma que a Natura que para mim continua mais viva do que tudo, que é o impacto. O ato de você poder inserir a tua avó, se me permite o exemplo, numa sociedade de consumo e distribuição que ela consegue gerar uma renda. Isso, mas o marketplace também consegue. Sim, consegue, mas o marketplace ainda é muito plástico, porque é uma relação transacional. A Natura consegue ter uma relação transacional, emocional e relacional. E aí entra a parte da disrupção da última linha, que é o mercado de payments. Sim. O mercado de payments é plástico, hoje está altamente comoditizado. Por que é que o nosso é menos comoditizado? Porque ele foi feito tailor-made para esta parte de acompanhamento de vida, de emoção, de transação da consultora como um todo. Enfim, o mercado está mudando de forma muito rápida. O nosso grande desafio é como é que eu consigo fazer isso. Primeiro, como eu te falei há pouquinho, nós nos organizamos internamente para ser mais leves. As áreas de tecnologia têm que ser muito mais rápidas para colocar esses atributos digitais, para que a consultora que antes só vendia, só comprava estoque para depois vender para o cliente final, os papéis da consultora começam a mudar. Eu agora posso ter uma consultora que ela somente seja uma geradora de leads. Tem uma influência em alguém no Pará, em algum lugar do Pará, que ela influencia comunidades. Não necessariamente ela tem que comprar os produtos para estocar, para vender, para entregar. Eu posso remunerar a consultora dessa forma. Como um afiliado. Como um afiliado e como geradora de lead. Sim, porque é interessante porque ela vai ganhar uma margem muito maior do que ela participar de um afiliado de uma empresa. Exatamente. Isso é muito importante porque nós estamos exatamente neste momento. Foi curioso que ontem eu tive uma reunião do Comitê Estratégico do nosso Comex e nós estamos exatamente nesse ponto. Os papéis mudaram. E nós temos que ser capazes de prover uma infraestrutura, de prover uma plataforma, no sentido lato da palavra, em que cada papel da consultora consiga se inserir no momento de vida e contexto que ela está. Eu vou ter a consultora que vai ser uma geradora de leads, nesta ponta eu vou ter aquela consultora que vai continuar fazendo o sell-in, que vai recebendo o produto, que vai estocar, que tem a sua clientela na igreja, que vai receber da clientela, que vai pagar para a Natura. No meio eu vou ter papéis que hoje até quase nem existem. Eu vou ter talvez o papel da consultora que ela seja só distributiva, que ela nem gera lead, nem tem clientela, mas ela pode ser um entreposto comercial. Eu posso usar espaços físicos de algumas consultoras para ter um last mile muito mais efetivo. E eu remunero a consultora. Lembrando, nós temos 3 milhões, entre 3 e 3 milhões de pessoas na América Latina. No Brasil é 1,8 milhões de mulheres.
São 1,8 milhões de seres humanos com seus espaços físicos. Isso faz lembrar quase 1% do Brasil. Sim. Isso faz lembrar, assim, o que é que a Amazon faz? É exatamente isso. Sabe, os lockers, nós temos 1,8 milhões de lockers assim. E o que... Ou seja, os papéis acabam por ser diferentes. É exatamente neste momento em que nós estamos e aprendendo muito, porque o nosso mindset de sucesso da empresa sempre nos levou a fazer talvez one size fits all. Eu olhar o mundo da consultoria em bloco. Eu separo ela em vários lugares de progressão de carreira, vai desde semente, que nós chamamos de cristal, até diamante. Cada uma tem progressão de margem e comissões, que não é comissão diferente, ela pode ganhar desde 20% a 35%, mas essa dinâmica está mudando, porque o papel dela está mudando. Isso para mim talvez seja o nosso principal desafio e a oportunidade que nós temos no nosso modelo de negócio. E ao mesmo tempo, estou-me alongando muito aqui, Não. Que é, Conversa tá muito não rica. pode ser um canal. Você já está respondendo a minha próxima pergunta, né? Tá ótimo. Não pode ser um canal. Como é que você conflui os diversos formatos de canais de acordo com as ocasiões de compra do consumidor? Sim, e você não pode canibalizar, porque é muito natural. Quando você coloca um e-commerce, ou coloca uma franquia, ou coloca um marketplace, sim, é natural você ter uma completude, uma complexidade de gerenciar precificação, de gerenciar algumas categorias de acordo com algum perfil de canal, porque a cabeça natural de varejo e indústria é voltada para canal. Mas nós estamos, não pode ser voltada para canal, tem que ser voltada para a ocasião de compra. Como é que eu impulsiono cada vez mais essa ocasião de compra da forma em que as minhas mais-valias, os meus principais ativos consigam rodar ao lugar? Eu não posso concorrer e-commerce com a consultora, porque não são concorrentes. No final do dia é o mesmo consumidor. Enfim, é isso que nós estamos neste momento implementando, estudando, aprendendo, errando para levar a Natura para um outro patamar. Ainda a Natura como está hoje é uma pujança, assim são 80%, no Brasil são 85% das vendas ainda através do nosso canal principal, formato de canal, mas até esse número cada vez fica mais difícil de responder, porque como eu te falei, é através da consultora, mas a consultora gera lead de um cliente para o e-commerce. E eu posso remunerá-la ela também, assim, como é que eu faço esse close loop como um todo? Ah, que legal. Então, por exemplo, se eu sou uma consultora, eu sou um vendedor, eu sou um comprador, e daí eu tenho o costume de comprar com uma revendedora, e daí eu vou pro canal do e-commerce, eu informo a minha revendedora lá que eu tenho de costume, e ela vai ganhar um percentual sobre isso. Se você fizer a compra no e-commerce agora, se você informar a vendedora, a nossa consultora, ela automaticamente é o lead da venda dela. E é bom que você tenha um trabalho trabalho social. trabalha A remuneração é muito mais social, é porque eu retroalimento a engrenagem inteira. Eu faço o hit do cliente, eu mantenho o cliente aquecido, eu conheço o comportamento do cliente, eu sei que ele está consumindo. Fiel, né? Porque assim, você não tá, a indústria não está me bypassando, ela está me valorizando, mesmo o cliente tendo... E o grande desafio, desculpa, Tiago, é como é que você empresta essa caixa de ferramentas para as consultoras de forma que ela possa operar muito melhor a sua relação com o cliente final dela. E aí sim, com vários atributos de tecnologia, de AI, tudo que você possa imaginar da propensão, porque eu sei se você comprou determinado tratamento capilar ou de barba, você tem uma barbinha branca aqui, temos que falar sobre isso. Cara, você tem um LTV, você começa a trabalhar a dinâmica de consumo, não numa dinâmica de sell-in, mas numa dinâmica de LTV do cliente. Cara, não é só o que a consultora compra, é como é que eu ajudo ela a vender melhor. E significa melhor, significa com mais previsibilidade do ponto de vista de gestão de caixa, de fluxo, enfim, tudo isso desagua depois no EmanaPay, que eu sei que você vai perguntar. Sim, não, certamente seria minha próxima pergunta. Na verdade seria minha segunda, né? Porque eu queria perguntar antes você acabou respondendo um pouco, que é como a Natura, que é uma mega empresa, se adaptou nesses últimos anos com essa mudança de mercado, onde outras marcas, outras indústrias surgiram, movidos por influenciadores, por artistas, não só locais, alguns nacionais, mas que marcas que de uma hora para outra apareceram, explodiram e de certa forma geraram uma concorrência ali com a Natura, mas acho que ele acabou explicando, né? Então acho que a adaptação de não enxergar só o canal, enxergar a ocasião e usar a própria consultora como influenciadora local também, né? Além dos próprios influenciadores, né? Nós temos no Brasil 1,8 milhões de influenciadores. Assim, como é que eu consigo, cada uma no seu formato, cada uma no seu arcabouço social, que ela consiga
prosperar influenciando cada vez mais. E o advento de influenciadores é curioso. Isso acontece em vários segmentos, mas no mercado de beleza você tem as grandes influenciadoras, que eu acho que não posso falar aqui, mas são trabalhos fantásticos. Por assim. nós, pode, não tem problema. Não, tem o Ipink, tem a Virgínia, tem a Jade, tem a Bruna, assim, é espetacular o trabalho. E isso criou dinâmicas regionais de influência que pouca gente conhece no Brasil, mas elas são muito fortes regionalmente. Sim. E não precisa ser influenciadoras com milhões e milhões de seguidores. Basta ser uma influência de comunidade ou de comunidades. Isso acaba por trazer concorrência, por trazer, a mais que concorrência, acaba por trazer a possibilidade do consumidor final conhecer outras alternativas de consumo. Sim. E isso está tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Sim. E é o que a gente fala sobre múltiplos canais, né? Hoje, tanto para o varejo, uma das perguntas que eu ia fazer era se hoje a Natura, se você pode divulgar esse número para a gente, mas basicamente você já falou que 85% já vem de social seller. Eu ia perguntar um pouco qual que é a participação das lojas, né? Que a Natura tem mais de 1.000 lojas, que é de onde eu venho, da minha expertise do varejo físico, que é super interessante. Então, a gente sabe que deve um percentual tá ali também, e que esses múltiplos canais são dos maiores desafios nossos, né? Como a gente chegar a todos os consumidores, principalmente falando de uma marca tão forte como a Natura. Acabou de sair um resultado da Brand Finance e a Natura é a varejista melhor ranqueada, valendo, só a marca vale mais de 2 bilhões de dólares, isso já é um ativo intangível, mas que é extremamente significante, e é super interessante, né, como que eu transito ali entre todos os canais e como eu me posiciono, né? A gente tem falado muito do crescimento do e-commerce, da redução do percentual da penetração das lojas, cada vez mais ele acaba tendo um impacto ali com o crescimento do e-commerce, e minha pergunta tem muito relação a isso. Igual a gente tinha conversado atrás, muita gente acha que a queda das taxas das blusinhas é só para o varejo de moda, mas não. Na verdade, o II também para o marketplace acaba caindo quando o cliente entra no marketplace internacional e compra, né? Isso acaba sendo um desafio também para a Natura. E eu queria saber se vocês também têm um trabalho junto aos institutos e associações para que o governo, de fato, procure ter uma isonomia tributária em relação a todas as empresas do país, que, de fato, estão gerando muitos empregos aqui e também estão gerando muita renda aqui no nosso país. Essa pergunta vai longe. A resposta é assim, a Natura, assim como toda a indústria de beleza, nós temos uma associação muito ativa e corporativa no que tange a interesses comuns de indústria, de alíquotas. Sim, está uma selvageria o que está acontecendo no mercado por conta da reforma tributária. Assim, você tem estados mudando do dia para a noite a alíquota do MBA. Assim, isso está acontecendo. Isso afeta a indústria inteira, não só assim. Óbvio que nós, como indústrias, e aí deixamos de ser concorrentes, começamos a ser indústria mesmo, tem que ir em bloco para tudo isso. A taxa da blusinha, que eu te falei há pouquinho, é muito fácil hoje você abrir uma marca de beleza. Você pode abrir Tiago e Pedro, cheiro bom, limitada, e começar a vender amanhã importando isso. E tem a Shein, por exemplo, tem uma marca de beleza da Shein, que você sabe o nome, esqueci agora. Shigla, isso. Assim, de novo, eu não vou entrar no mérito qualitativo ou não qualitativo, porque isso é sempre subjetivo, tá? O fato é que eles estão vendendo muito. O fato é que entrou numa geração, a geração também, talvez a minha filha, de 15 anos, que por si só o canal já é um chamariz para a geração dela, e que começa a adentrar numa coisa que as marcas locais e as indústrias mais tradicionais, incumbentes, não estavam habituados. Eu tenho que ser muito rápido nisso. E aí eu tenho que ter outro tipo de abordagem, sim. A Natura está presente, eu vou-te chutar, em 60 e poucos % de todos os lares brasileiros, de todos os lares da América Latina. Existem produtos Natura e Avon. Por que é que eu não começo a usar a influência de uma geração Z para a influência de uma geração que, teenager, uma geração mais tempestiva, para influenciar outro tipo de consumo de outros produtos dentro do agregado familiar? Isso, no final do dia, é um canal. Não é um canal onde ela compra, é um canal onde eu coloco a forma de conhecer uma marca. Isso está acontecendo com a Shein, por exemplo.
Nós temos que nos adaptar a isso. Mais do que simplesmente equalizar, que eu acho que tem que ser feito. Tem que ter uma concorrência, no mínimo, equalitária. Acho que é o nome certo. Isonomia tributária, né? Tem que ter uma isonomia. Isso, é só isso, sim. Se as condições forem iguais para todo mundo, gente, aí cada um tem que se virar. Para a esquerda, para a direita, vai ganhar umas, perder outras. Eu acredito total no livre mercado, desde que seja equalitário. Deve ser cansativo ter que pedir o óbvio e explicar o óbvio às vezes. É só isso. Mas assim, e voltando ao ponto que você falou, hoje nós temos, acho que umas 1.150 lojas entre próprias e franquias na América Latina. Cada vez mais bonitas, José. Nós estamos neste momento de migração de layout loja, um VM bem específico, e como você falou, a primeira loja da Natura, se não me engano, ela foi 16 ou 17, não é tantos anos atrás, tá? Estamos falando de 10 anos, parece muito, mas não é. Assim como e-commerce, assim como o marketplace, nós lançamos o marketplace ano retrasado, a nossa primeira parceria marketplace. Ou seja, quando você começa de forma estanca os canais, primeiro você tem que começar para depois melhorar. Assim, você vai com um canal, começa a olhar como canal. Hoje nós estamos no momento de não olhar como um canal, de olhar como ocasião de compra. Como é que eu faço os meus franqueados operarem entre si, em que a minha rede de consultoras e o meu e-commerce possam se complementar e ser adjacentes na criação de valor entre eles. Porque o físico por si só, e infelizmente o Brasil não está num momento bom, você vê a frequência de pessoas passando em grandes centros está menor, assim, mas eu posso, através de social selling, levar cliente para a loja. Eu posso, através de mecanismos de tecnologia, de levar clientes, porque eu sei que o teu shampoo está terminando, eu posso te levar para a loja. Levando um cliente para a loja, eu consigo ter um LTV maior, porque eu tenho um upselling maior. Ou seja, como é que eu consigo fazer isso de forma coordenada, com o modelo de RGM, que para mim é fundamental para o nosso tipo de indústria, de forma em que eles se colaborem entre si, sem no final do dia a soma das partes vai ser maior do que o todo. Ou melhor, o todo tem que ser maior que a soma das partes. Isso para nós é fundamental e nós estamos nesse momento, não estamos conseguindo ainda a fazer isso no seu real impacto, mas nós já estamos vendo algumas boas nuances nisso. E Pedro, é engraçado que quando a gente fala do ambiente digital, a gente sempre fala em acabar com os silos, de não ter mais silos. O problema é que a Natura está em todos os lugares. Social selling, físico, online. Então eu fico imaginando essas dores aí. Mas sabe, Tiago, o mercado inteiro está assim. O mercado, não só o mercado de cosméticos e beleza, mas, de novo, eu já falei isso 4 vezes, a ocasião de compra. Você vai ter que estar onde o consumidor está, com uma única diferença. Nunca, talvez na história da humanidade, teve tanta informação ou tanto acesso à informação. E por outro lado, acho que nunca teve também tanto ser humano preguiçoso como hoje. Mas nunca teve tanto. E como é que você usa isso? Porque tem quase um overwhelming de informação, sabe? Tem quase Como é que você aproveita isso usando o que você falou do início, que é o poder da marca? Tem um goodwill de marca aqui. Muito pesado. De marca Avon, Natura. E se vai, por exemplo, algumas marcas novas, a marca Ecos, que ela vai ser rejuvenescida, tem que ser rejuvenescida, mas é uma marca que inaugurou uma capacidade amazônica. A Amazônia começou a ser uma identidade quase que nacional em bioativos através do Ecos. Nós fomos lá há 25 anos. Ninguém chega na Amazônia, olha para uma árvore e acha que vai virar um shampoo. Não é assim que funciona. Tem uma ciência quase antropológica, um heritage por detrás, que é um baita de um goodwill. Isso é um goodwill imenso. Nenhum dinheiro no mundo neste momento consegue chegar na Amazônia e fazer o que nós estamos fazendo. Porque não é uma questão de aplicação de dinheiro, é uma questão de cauda relacional. Nós temos uma área chamada GRAS, que é a área de gestão de relacionamento com as nossas comunidades amazônicas. Nós temos 43 comunidades amazônicas, 2 pan-amazônicas, onde começa tudo, onde você vai lá e você passa meses entendendo a sabedoria popular e ancestralidade para saber que tipo de ingrediente pode ir depois para um balcão, quando chamo balcão é um balcão de esteira de ciência, para daí sim começar a fazer os testes necessários para saber se pode virar algum produto específico. Isso é muito forte, são quase 10 mil famílias, enfim. Isso é um goodwill que só a Natura talvez tenha no mundo. Quanto mais nós conseguimos aproveitar isso, mais você consegue depois fazer o storytelling para o que eu falei do overwhelm de informação. Assim, não é só uma informação.
é uma história. Eu acho que cada vez mais isso será importante na forma como nós fazemos negócios e na filosofia empresarial da Natura. Aí tem tudo. Faz sentido o que eu falei, não? Tanto o poder da marca, a quantidade de prêmios de sustentabilidade, de ética que vocês já ganharam, principalmente por causa desse fomento e desenvolvimento dessas regiões. Bom, vamos lá, vou perguntar agora do Emana Pay. Pedro estava ansioso para chegar nessa não, cara. Você viu que ela colocou o casaco agora? Não, apertou. Eu aqui apertou. Tentei, mas não deu. Bom, Emana Pay, assim, a Natura, pelo modelo de negócio, da forma que você explica, eu acho que fica até claro, né? Ela já, com a relação com a consultora, já havia ali uma relação de crédito, de confiança da consultora comprar, receber, para poder pagar a Natura, né? E pelo que a gente conhece, aí vocês criaram aí a Natura Pay inicialmente com esse nome, né, para tentar aproveitar um pouco disso, mas eu queria que você falasse de todo esse ecossistema de serviços financeiros que a Natura opera hoje, e daí a gente vai explorando mais algumas coisas. Claro, esse mundo você conhece bem. Você sabe que o Pedro nos ajudou lá atrás a montar a Natura Pay. Né? Tudo que ele fez eu derrubei, não deu certo. Estou brincando. Né? Não, porque a Natura foi um dos clientes que tanto eu como o Glauco conversamos muito ali no início da operação, então uma rápida contribuição ali junto com outras pessoas lá no Natura, um baita projeto. Foi um baita projeto. É curioso, quando surgiu o Natura Pay, o Natura Pay surgiu depois de uma ressaca de uma parceria que não deu certo, e não deu certo por vários motivos muito mais internos. Mas como você falou, a Natura sempre foi uma grande empresa de microcrédito. Eu sempre dou esse exemplo, vocês devem ter escutado mais vezes, mas o simples fato de eu vender este Ecos e permitir que você pague em 21 dias, isso tem um nome, crédito. Só que a Natura não encarava isso nas dinâmicas de crédito que nós do mercado financeiro, falando nós, eu não sou mais, mas... Sim, não tem como, deixa de ser. Agora. E aí sim, havia uma oportunidade muito grande. Entre alguns acertos e vários erros, mas, cara, tinha aqui alguma coisa especial na relação. Como é que eu pego esses ativos que já estão pré-existentes? Nós já tínhamos área de crédito, de cobrança, já tinha tudo lá, assim. Como é que eu crio isso e eu levo isso para um outro patamar de individualização? Porque apesar de nós termos isso, ele era muito one size fits all. Eu era cravado, inclusive era curioso, e na altura fazia todo sentido, que eu dava dias de pagamento, eram chumbados de acordo com o teu nível. Se você fosse um consultor bronze, você tinha 21 dias. Se você fosse prata, você tinha 30, ou seja, o prazo de pagamento era meio que um upside do ponto de vista do nível que você estava consultor, e fazia todo sentido no contexto. Só que assim, a realidade como ela principalmente no Brasil, neste país tão disparo que nós temos, não era assim, porque uma coisa é você pedir um selinho aqui em Cajamar, você recebe em 1 ou 2 dias. Outra coisa é pedir, sei lá, eu dou o exemplo de Macapá, você recebe em 6, 7 dias, porque são as dinâmicas naturais. Ou seja, quando você vai para o fluxo de caixa da consultora, tem aqui uma disparidade com o fluxo de caixa da consultora, e foi aí que nós começamos a ir ao nível de individualização, muito mais que o crédito. O crédito hoje está muito mais evoluído, porque obviamente nós temos centenas, se não milhares de variáveis novas a todo momento. Variáveis que são comoditizadas, que o mercado inteiro usa, e muitas que são próprias nossas, que é a capacidade da relação dela, com o tempo. Eu sei informações de agregado, eu sei como é que está sendo o sellout dela. Por que eu sei o sellout dela? Porque eu tenho informações através do Pay, do que ela está recebendo do cliente final. Nós emprestamos uma caixa de ferramentas para ela consegue parcelar para o cliente final através de mecanismos de link de pagamento, tap to phone, e nós estamos testando algumas coisas com crédito diferenciado, mas começa a ser um close loop. Eu começo a individualizar o comportamento da consultora na relação, no tempo que está comigo, no que ela está vendendo além da Natura, lembrando que as consultoras são algumas macro empreendedoras, elas são entrepostos comerciais, vendo muito mais coisa. E no meio do caminho nós começamos a enroupar isso, porque quando você olha a nossa conta, que por sinal você nos ajudou a montar, ela é uma conta muito, muito difícil de dar certo em algum outro lugar, porque ela foi feita ipsilitris para a nossa rede de relação, ela foi customizada, ela está sendo customizada a cada dia. Se você entrar lá, você consegue testar a tua comissão. Se eu comprei isto, eu quero vender por quanto? Ela te ajuda a fazer a conta certa, te ajuda a fazer o giro do estoque. Pô, eu estou com produtos aqui há muito tempo, será que eu posso fazer um desconto mais específico ou fazer paga um, leva dois? Por quê? Porque
pensa numa loja, é exatamente o mesmo processo, só que ela é individual. E normalmente sem gestão financeira. Eu sempre digo que esta empresa começou sendo uma grande empresa de educação financeira. É o berço do Pay. Depois vem o que hoje é muito mais fácil de ter, que é a comoditização dos serviços financeiros. O crédito, os meios de pagamento, tudo que você possa imaginar. E temos ainda uma adjacência que eu chamo de social, mas talvez não seja o melhor nome, que nós começamos a ir para o nível do assistencialismo. Seguro, e não é seguro mais massificado, é seguro, por exemplo, nós temos um seguro stock, que não existia no mercado. Tanto é, quando nós fizemos isso, o bom de ser startup é que você faz um monte de besteira, você vai testando, assim. Nós usamos um cálculo actuarial de um seguro de transporte de mercadoria, porque não tinha ninguém no mercado a dizer, olha, segura um estoque da consultora. É importante porque isso cria o quê? Cria credibilidade. A consultora sabe se ela tiver alguma vicissitude pessoal, acidental, que seja uma intempérie, ou ela tem pelo menos o estoque seguro. Isso cria a relação de conforto, de confiança. A parte de saúde, fundamental, muito capitaneado pelo nosso Instituto Natura, que agora é a Natura e a Avon tudo junto, mas tem uma parte de cuidado com a educação feminina, com saúde feminina muito forte. O Instituto Avon é um dos principais institutos de rastreio a câncer de mama. Enfim, tudo isso, e depois ainda temos uma outra parte que é ir para o agregado familiar da consultora. O PEI provê mecanismos de estudo para filhos de consultora. Temos várias parcerias, como a Escola Cor 91, enfim, que nos ajudam. Ou seja, você começa a fazer um close loop de proposição de valor ao redor do serviço financeiro, sim, que é muito mais. Eu sempre digo assim, tem que ser tão bom que mesmo quando ela não seja mais consultora Natura, que é perfeitamente natural, ela não queira sair. Isso acontece muito. Hoje eu tenho uma base de clientes que não são mais consultoras, porque a dinâmica de consultoria é natural. A consultoria vai e volta, enfim, dentro dos papéis que nós falamos no início, a consultora continua, porque tem essa ramificação como um todo. Isso para mim é a principal proposição de valor que nós temos. Sabe, quando nós começamos isso, você conhece bem o Leandrão, eu viajei com a nossa antiga diretora comercial, a Cida, uma fantástica. Eu viajei o país inteiro e em Ananindeua tem uma história muito curiosa. Nós tínhamos recém-lançado o link de pagamento. E esse link de pagamento, quando nós lançamos, nós tínhamos meia dúzia de milhares de consultoras, tá? Isso em 2021. Eu lancei em Santa Maria no Rio Grande do Sul. Ananindeua é uma cidadezinha encostada lá em Belém. Uns 100 quilômetros, mais ou menos. E aí, curiosamente, reunimos um conjunto de consultoras, foi no centro paroquial, que eu falei a parte com ele. Muito curioso, eu nunca mais me esqueço o nome de uma senhora, e não me esqueço por dois motivos. O nome dela é Maria Cecília. Maria, que é o nome da minha filha mais nova, e Cecília é o nome da minha ex-sogra. Uma querida, um beijo para ela. E ela, conversando sobre várias coisas, etc., mas eu não confio no PEI, não era Emana PEI, na altura, Natura PEI. Não confio no PEI. Maria, mas por que não confio no PEI? Porque vocês estão tendo muita fraude. Eu não sabia explicar o que era link, mas fala um pouquinho. A Dona Maria, em Ananindeua, sabia que nós tínhamos tido uma fraude, por erro nosso, em Santa Maria. Se você fizer um Google de Santa Maria a Ananindeua, de linha reta, dá 3.800 quilômetros, não estou enganado. Aí eu pensei um negócio, cara, não tem a ver com serviço financeiro, não tem a ver com a capacidade da rede. Se nós conseguimos que a rede se comunique e fale bem do produto e do PEI, o resto está feito. A parte interna vai ficar too big to be killed. Aí nós chegamos a casa e falei, Andrão, sabe esse troço que nós fizemos, bicho, não vai dar certo. Volta tudo, vamos ter que customizar. Cara, mas foi assim, muito louco, cara, porque eu entendi que a dinâmica da rede ela é muito poderosa. É aquilo mais poderoso que talvez a Natura tem, e a Boticário tem também, mas é a capacidade das pessoas se relacionarem e comunicarem. Os seus vasos comunicantes, eles são muito rápidos. Era impossível ela saber isso, era impossível. Só, cara, todo mundo se comunica, grupos do WhatsApp, sei o quê, e foi aí que nós começamos a fazer um tailor-made quase, usando esses vasos comunicantes, e aí começou a crescer. Hoje tem muita coisa lá. Não, assim, sem dúvida... o fato de ter dado certo e dar tão certo o Emana Pay é por essa capacidade de ter sido customizada e pensada para a realidade ali, né? Isso não tô falando, isso é um fato. Contas digitais de varejo, elas não ramparam porque elas eram meio que um produto padrão sem exatamente um entendimento do cliente.
né? E também por essa característica, é por isso que eu sou tão viciado em serviços financeiros, porque quando o varejista ele faz para o próprio cliente, ele entende a necessidade do cliente. Não é um celular que você quer vender o mesmo celular em Ananindeua ou em Santa Maria, e o consumidor não é o mesmo. A realidade não é a mesma, a necessidade não é a mesma. A necessidade, isso é muito louco, cara, porque eu sempre falo uma coisa, a oportunidade de você realmente inserir as pessoas num loop positivo. Eu sou muito repetitivo, é uma coisa, sou muito vocal. A turma fica brava comigo, porque infelizmente no Brasil, apesar da proliferação de tudo que é fintech, de acesso, eu acho muito legal, acho que tem que ser feito mais, apesar de que acho que vai ter uma consolidação do mercado. O crédito tem que estar mais na ponta e menos no ar-condicionado. Sim. Sempre falo isso. Mas, e para ter isso, obviamente, você tem que ter informação. Ninguém dá crédito pescar o olho. Tem que ter o máximo de informações e variáveis que elas possam ser propensadas para que te crie um nível de legitimidade que você possa prover algum mecanismo de crédito. O nosso é um pouco diferente porque ele é um crédito para sell-in. Eu tenho no mínimo o lastro do produto que eu estou vendendo. Mas você ainda é hoje um regime altamente coercitivo e negativista o nosso mercado de crédito. Hoje temos que 84 milhões. 84 milhões de endividados, 50 e tantos. Na nossa base deve ser uns 60% de estar negativada e vai e volta, mas ele é negativista e coercitivo porque eu sempre falo isso, gente. Ele é negativista porque ninguém olha se você é um bom pagador. É sempre o quão menos ruim você é. Ele é coercitivo que se você não paga uma fatura de cartão de crédito, em 10 dias você é um dos 84 milhões. Sim. E como inverter isso? E para inverter isso, além, obviamente, de ter uma destreza do ponto de vista de observabilidade de informação, qual é o lastro do teu negócio que te permite ser diferencial? É aí que tem que entrar, porque aí, cara, você faz a diferença na vida das pessoas, vocês não imaginam. Cara, uma dívida, um uplift de crédito, nós temos histórias assim lindíssimas e emocionantes. Um crédito um pouco a mais, para ela fazer um selinho a mais, significa que ela pode dar um salto muito maior e aí, cara, é muito legal isso. E temos um estudo. Temos o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da Natura, que foi um negócio espetacular, feito há muitos anos, que vê as dinâmicas de IDH da ONU. Nós vemos por cluster de consultora. O que mais cresce é a acessibilidade financeira, leia-se educação financeira e gerenciar bem os seus fluxos financeiros. Mas tem uma parte, cara, que eu acho fundamental, que é nós já entendemos que tem uma relação ganha-ganha do PEI da consultora com a Natura. A consultora, ela é mais produtiva, e é mais produtiva por quê? Porque ela é menos inadimplente, ela consegue gerenciar melhor o seu fluxo de caixa. Se ela consegue comprar melhor, pagar melhor e usar os nossos instrumentos para receber melhor do cliente final, ela gira mais. Se ela gira mais, ela não atrasa tanto, porque até o prazo dela é mais adequado ao giro dela, ou seja, assim vai. Porque um dos principais motivos de churn da rede é a inadimplência. Ou seja, e aí ela acaba por ser mais produtiva. Por outro lado, por isso que eu estou dizendo, a inadimplência é menor. Se a inadimplência é menor, a minha provisão é menor. Eu já sou uma empresa financeira, uma SCD, logo, você tem um ganha-ganha. E a consultora tem um ganha-ganha porque ela ganha mais dinheiro. Mas ainda tem mais, cara. Essa consultora, como é que ela está no mercado? Aí nós começamos a fazer, infelizmente não é um bom momento agora, porque tem muita gente negativada, mas você começa a ver que essa consultora aqui, ela começa a sair, ela começa a desafogar no mercado. A quantidade de dívidas que ela tinha de longo prazo, elas passam a ser menores. Não que ela deixe de estar negativada com alguns instrumentos, mas ela começa a ter uma suavidade melhor na gestão financeira da vida dela e do agregado familiar. E ainda tem um outro ponto que é o on top disso, que é quais essas consultoras conseguem comprar algum ativo, ou casa, ou carro, ou moto. Tem aqui uns 12, 13% das consultoras que elas conseguem ascender socialmente, no momento em que a classe média brasileira está achatadíssima. Esse é um negócio muito curioso, sabe, cara? É impulsionado pelo produto, né? Eu não consigo nem achar a palavra, porque na verdade é uma engenharia de serviços financeiros. É um ecossistema. É um ecossistema que move e que movimenta a economia dessas consultoras principalmente, né? Porque eu acho que um dos grandes diferenciais daquelas varejistas que criam suas áreas de soluções financeiras e pensam só no curto prazo é o crescimento do churn, é o crescimento da inadimplência. E o diferencial que torna as boas varejistas que usam bem, trazem bons resultados em soluções financeiras, são aquelas que criam bons ecossistemas, mas que pensam no lifetime value desse cliente. E eu acho que é bem parecido com o EmanaPay, e ainda tem um diferencial, né, que eu tava lendo, que é, além do crédito, é o trabalho educacional, é o trabalho de assistencialismo, é o trabalho também de gestão financeira, que eu acho que torna o EmanaPay como um dos produtos diferenciais que a gente tem aí pelo varejo.
Zé, vocês olhando esse cenário que a gente tá falando, né? Econômico e toda a estratégia da Natura como um todo, vocês pensam em pilotar ou em ter produtos de linhas de crédito para o sellout também, ou seja, para o consumidor final ali, o cliente da consultora? Olha, é uma boa pergunta. Nós estamos testando agora. A resposta é que é sim e não. A resposta, eu vou pelo não. Assim, neste momento nós estamos altamente concentrados em migrar 100% das consultoras para que o crédito seja um crédito financeiro e não mercantil, ou seja, ela deixa de ter o tradicional boleto mercantil e passa para o Pay. Hoje 54% todo o sell-in da empresa já passa pelo Pay. Nós queremos, dentro do possível, logo fazer a 100%. O onboarding está combinado, assim, a consultora nova que entra, já entram no mesmo onboarding, porque por ser uma empresa financeira você tem atributos de gestão de fraude, gestão de informacional muito mais coesas, já entra tudo junto. Essa é a parte que nós estamos bem obcecados para fazer, porque tem um ganha-ganha, como eu te falei, não só ganha-ganha do ponto de vista de mitigar alguma dificuldade que nós possamos ter neste momento macroeconómico de vendas, ou seja, mitiga um pouco isso, e por outro lado tem uma equação financeira grande dentro de casa, aí para o lado de financeiro mesmo, assim, você capta de forma mais barato, a forma de captação de funding entre um mercantil e o fato de você ter uma SCD que ainda barato, é através de securitização, menos arriscado, né? Menos arriscado, tem uma componente fiscal e tributária importante, ou seja, tem aqui uma captura de valor importante também. Mas, mesmo assim, nós entendemos que neste momento prover alguns mecanismos de sell-out através de parcelamento para o cliente final da consultora pode ser uma boa alavanca para upsell, ou para um uplift maior de venda, ou para mitigar queda de venda. Nós estamos testando isso, não através de capital próprio, mas estamos testando isso com alguns parceiros, para ver se faz sentido ou não, medindo elasticidades, etc., para ver se ajuda também a consultora a fazer mais sell-out, neste momento um pouco mais complicado que nós estamos vendo de consumo como um todo no país. E daí, José, seria um pouco parecido, eu como consumidor final iria comprar R$100, daí eu tendo a oportunidade de parcelar em 3, 4 vezes no meu cartão de crédito, eu entraria na conta digital e iria parcelar 200, 300? Isso já existe. Uma parte não pequena do nosso sell-out é através de parcelamento do consumidor final, através de instrumentos de link pagamento ou tap to phone. Só que nós queremos ir mais além, o bom e velho Buy Now Pay Later com parcelas menores, enfim. Estamos testando isso para ver se está certo, porque esse cliente que já tem acesso a cartão de crédito, tudo bem, mas tem uma gama de clientes que não tem, e é esse que nós estamos vendo se faz sentido ou não fazer elasticidade nesse sentido. Lembrando que o papel da consultora cada vez está diferente, ela deixa de vender mais físico, ele é um off para on, ele não é mais o off para off, ele é um off para on e on para off. Assim, como é que você faz esses formatos inteiros gerenciarem de si? Vender através do WhatsApp, vender através de todas as outras 99,9% das vendas das nossas consultoras no Brasil é WhatsApp. Sim, tudo. Nós temos vários instrumentos, várias agentizações testando, mas sim, é WhatsApp total. E o que você atrela esse crescimento da base de ativos de 629 mil usuários desse primeiro TRI que vocês divulgaram para os 440, ou seja, crescimento de quase 50% do Emana Pay? Do Pay? Hoje está bem maior. É o que eu te falei, é a estratégia de migrar a dinâmica de prover crédito mercantil para o financeiro. Sim, 100% das consultoras teriam que ter Pay em X tempo. Porque vai ser muito melhor para a consultora, vai ser muito melhor para a taxa, né? Acredito. Sim, uma série de coisas. Nós temos um preceito, isso inclusive é curioso, está dentro do estatuto do Pay no dia em que eu montei a empresa. A empresa faz aniversário 5 anos no dia 28 de junho. As empresas, né? Porque nós temos a sua adquirência, temos a holding, enfim, mas... Se tiver festa, a gente quer ser convidado. Tem dentro que nós sempre teremos a melhor proposição de valor de mercado. Leia-se preço. Pois é, o concorrente Mercado Livre, que não é concorrente, parceirão, André, super amigo, mudou o preço do link de pagamento. Não que em 1 hora depois vou mudar. Mas sabe por que é isso? É uma questão de criar o valor. O Pay só existe para substanciar e para melhorar o fluxo de caixa da consultora. Só existe para prover mecanismos sociais e empreendedores para a nossa rede de consultora e, por sua vez, para a Natura.
ao fazer isso, eu forço que os nossos times, nós temos alguns robozinhos lá, eu sempre vou ter a melhor posição, mesmo que isso signifique para uma empresa financeira deixar dinheiro na mesa, porque o grande objetivo é prover o ciclo virtuoso da consultora no sell-in e no sell-out. Sim, e isso para nós é quase religioso, sabe? Dá umas brigas violentas de vez em quando, mas boas discussões. Porque é bom, porque é uma questão de... É isso que eu falo da filosofia empresarial da empresa, assim, nós não abrimos mão disso. E eu sempre uso uma coisa que é super repetitiva, mas eu adoro isso, não sei onde é que eu inventei, talvez tivesse bebido um vinho ou outro quando inventei isso, que é uma empresa cogumelo, ela só existe porque existe a umidade da grande árvore para subsistir. E a grande árvore é a Natura e a nossa rede de consultoras, porque senão não faz sentido, eu não vou concorrer com nenhuma empresa de mercado ou fintech, porque talvez não seja nem bom nisso. Eu consigo ser razoavelmente bom na dinâmica e no ecossistema e na rede que eu tenho. São as raízes do Avatar conectando as consultoras. É isso aí, gostei dessa aí. José, eu acho que é super interessante também a Natura ter um trabalho focado em startups. Inclusive, um dos apoiadores do nosso podcast, que é a Biamo, faz parte é investida da Natura. Eu queria saber como que está esse trabalho, o que tem de inovação tecnológica aí para a Natura e também externo, né? Porque, por exemplo, o investidor da Natura atende outros clientes também, que é super relevante. E quem sabe você tocar um pouco aí, talvez, de duas ferramentas ou então 2 cases de sucesso utilizando inteligência artificial na Natura. Cara, que legal. Ou na Pay. É mesmo? Quem é que tá com vocês? O Gustavo, não? Tá o Gustavo, da Biamo. Cara, a Biamo são os queridos. Sabe que quando nós lançamos o nosso CVC, a Biamo foi a nossa primeira investida. Por vários fatores. Um é que nós investimos muito na dinâmica de logtech, pela necessidade e capilaridade de last mile, e os meninos estão voando. Eu sou suspeito. Parabéns, que legal, não sabia disso, olha que boa notícia. Nós temos o nosso CVC, nós tivemos o primeiro lançamento do CVC de 50 milhões, estendido a 150 milhões, já fizemos 5, 6 investimentos. Primeiro nós começamos muito na nossa vertical, são 7 verticais ou 7 teses, como o próprio nome diz, teses, são teses para serem comprovadas, mas a primeira foi a tese de logtech e distribuição, TMS, distribuição de capilaridade, enfim, a Biamo foi a primeira, tivemos mais 2 depois. Agora nós estamos indo para a fronteira de Deep Tech. Essa parada é bizarra, porque Deep Tech é uma coisa assim, a última que nós fizemos é simplesmente malucos geniais uruguaios foram no meio da Antártica, no meio do gelo, e descobriram uma enzima carbónica que tem tudo para rejuvenescer. Sabe esse aí é comprimido do cabelo branco, não, tá? esse aí, sim, óbvio, e por isso é que é Deep Tech, porque é uma Deep Tech, ela vai ter que ser testada, assim, é muito legal, cara, esse é muito legal mesmo. E nós lançamos a Bluma, a Natura como Natura líder, market share, de várias coisas assim, nunca teve a oportunidade de ter uma empresa de serviços. Nós temos uma empresa de serviços hoje em várias cidades, acabamos de abrir em 35 cidades esta semana, com uma parceria com a Renata França, uma queridinha, um beijão para ela, em que nós nós invertemos a pirâmide de procura e ocasião de serviço. Ao invés das e dos consumidores buscarem serviço, nós vamos estar cada vez mais próximo onde o consumidor está. Seja em ambientes de alto fluxo de pessoas, possivelmente já viram em vários aeroportos, seja no B2B, nós estamos em quase 62 empresas aqui, tudo que você possa imaginar de empresa nós estamos. Para nós é muito importante, não só pelo serviço prestado, desde massagem, a Renata França, a cabeleireiro, maquiagem, tudo que você possa imaginar de serviço de beleza, mas para nós é muito importante porque é uma dinâmica de experimentação do produto, é uma dinâmica de sensorialmente você mostrar e divulgar cada vez mais produtos da Natura. Isso é bem importante porque isso cria um efeito halo importante numa segmentação de clientes que não necessariamente nós estamos presentes através do produto, ou seja, o serviço entra mais rápido que o produto. Estamos em eventos, indo super bem, e essa empresa está indo muito, muito bem mesmo. Fora que dá para trabalhar algumas linhas de receita da out of home, por exemplo. Como nós estamos presentes em vários lugares capilares, sim, só no aeroporto passam 60 milhões de pessoas nos espaços físicos. Imagina o que significa do out of home, ou seja, é o que nós chamamos de business of combined business. São ativos que já pré-existem na empresa em que nós estamos conseguindo tirar mais valores em cima deles. Tem sido uma grata surpresa. Acabamos de anunciar recentemente a nossa empresa de B2B de ingredientes. Isso merece um podcast à parte, mas Natura presente há quase 30 anos na Amazônia.
Temos 42 bioingredientes totalmente desenvolvidos. Os bioingredientes já existiam, mas a dinâmica do bioingrediente foi muito vocacionada e posicionada por nós. Existe uma cadeia distributiva extrativista já pré-instalada. A Natura consome isso, mas fica uma parte em que não consome e se ficava para as comunidades se virarem com isso. Por que é que eu já tenho um nome, tenho uma marca, já tenho toda a cadeia, por que é que eu não ajudo as nossas comunidades? E aí nós começamos a ir para o ramo alimentar, inclusive para a cosmética, para cada vez mais levar o nosso selo de garantia e traceability, sustentabilidade, de colocar floresta em pé, para outros mercados. É um negócio fantástico. Tiago, bem rapidamente, nós estamos fazendo tudo que você possa imaginar. Cara, tudo. A cada 10 testes nós estamos falhando 9,5. Cara, eu tenho tido muito cuidado de não ir na onda do sexicismo e do buzz. Do hype. Nós passamos... Eu brinco com a Daniela, eu falo que é 4 anos, eu falo que foi menos, mas nós passamos, uns 4 anos arrumando a casa. Hoje eu estou muito, muito orgulhoso e satisfeito que a parte de baixo do iceberg, ela está muito bem montada. Muito bem montada. Os fundamentos e as bases cada vez mais estruturados. Agora, nós temos vários casos do ponto de vista da porta para dentro, ou seja, de produtividade, de eficiência, assim. Quando você vai para ciclos de desenvolvimento de software, é non-brain, assim, porque testes, a escrita de histórias, tudo isso já tem os mecanismos que você possa imaginar. Nós estamos refletindo isso em throughputs, bem mensurados. Essa parte eu conto menos, porque todo mundo, mais tarde ou mais cedo, se não está fazendo, a minha sugestão é corram, porque já estamos atrasados. Para a frente do modelo de negócio, nós estamos, através das consultoras, nós lançamos uma coisa chamada Maia, que é... Para as nossas líderes, nós temos líderes que mais ou menos cada uma gerencia umas 600 consultoras, mais ou menos, tá? Como é que eu torno a vida dessa líder mais fácil, mais rápida, em que ela possa focar mais na relação e menos no tático? Aí, os nossos mecanismos de inteligência ajudam ela a fazer uma gestão comercial da relação muito mais intuitiva. Nós estamos testando isso, está indo super bem, mas eu quero ainda para uma outra fronteira. Eu quero ir para a fronteira da consultora, em que a consultora possa ser ela possa ter um avatar dela, em que ela possa usar da forma como quiser. Ou seja, como é que eu disponibilizo os ativos que ela já existe, em que ela é uma contadora de histórias dos nossos produtos, mas usando todos os instrumentos de IA que permitam que ela interaja com o consumidor final e pegando o eco do consumidor final de volta para a nossa esteira. Estamos usando muito a inteligência artificial e tudo que se possa imaginar na cadeia de produção, principalmente no que é SNOP, Demand Planning, Commercial Planning, Demand Planning e SOP, que é um Frankenstein com curupira, é super complexo, são quase 12.000 SKUs por ano, e nós estamos usando tudo que se possa imaginar. Estamos usando muito, é onde nós estamos investindo mais na empresa neste momento, porque é uma cadeia produtiva e distributiva muito complexa. E por último, uma coisa que está indo super bem, são os ciclos de desenvolvimento de produto. Sim, lembra que eu te falei da ciência social antropológica? Depois que vai para um balcão de ciência, nós hoje temos aproximadamente 600 cientistas. A Natura possui o maior centro de R&D cosmética do Hemisfério Sul, em Cajamar. Convido vocês a ir lá, um negócio espetacular. Tem uns 2 anos que nós trouxemos o R&D da Avon, que estava em Suffolk, em Nova York, veio para Cajamar. Negócio muito legal mesmo, é espetacular. E aí os nossos ciclos de desenvolvimento de produto, eles tendem a ser cada vez mais curtos por conta da componentização de tudo que você possa usar de IA. Mas nós estamos... E depois a parte mais importante para mim, que as empresas inteiras estão, que é a parte cultural. Assim, a parte cultural, a parte do learning, a parte assim, como é que realmente você muda uma empresa que é um transatlântico a pensar diferente. Sempre digo, na Natura eu tenho a NASA e tenho áreas ainda que estão em Taylor, sabe? Assim, 1980. Mas é uma dinâmica de empresa grande, assim, nós temos que nos adequar, mas... Zé, então, aqui em nome da Sempre Odonto, é uma assistência de odonto, né, que atende aqui, acho que 70%, 80% dos clientes RPE com massificados. O Eliseu, super abraço, obrigado pelo apoio, acreditar aqui no projeto. Queria que você contasse sobre sua trajetória. Como é que você saiu de Portugal e veio parar aqui? Que eu imagino que tem uma boa história por trás disso aí. E conta um pouco pra gente como é que você chegou na Natura. Claro. Eliseu, um abraço, não conheço você, mas vamos conversar. Cara, a minha história... Você sabe que eu não sou português, né? Sou um português paraguaio, né? Não pode dizer isso, teria essa parte paraguaia. Sou um português falsificado. Eu nasci em Caracas, Venezuela.
os anos 70, Portugal recém-saído da ditadura, meus pais bem humildes, existia muita imigração para a Venezuela. Caracas era o Eldorado, era Paris na América Latina. E os meus pais bem humildes foram tentar a vida. Eu nasci. Em 79 implodiu a crise do petróleo, o dólar foi lá para a Casa do Chapéu e meus pais voltaram. E eu fui, não tinha nem 2 anos para Portugal. E passei a minha vida basicamente inteira em Portugal. Meu pai voltou a emigrar para a Venezuela durante uns 5 anos. Eu fiz toda a minha vida em Portugal. Eu sou economista especializado em econometria, que é a estatística aplicada à economia, e eu comecei a minha carreira na SAP. Eu fui desenvolvedor ABAP. Se alguém conhece aqui... Vai começar a revelar a idade agora. Cara, a minha carreira sempre foi muito atribulada e com muita bênção e muita sorte, cara. Eu, depois de 6, 7 meses na SAP, numa empresa chamada ROF, que era a empresa SAP Consulting, eu fui convidado para assumir um projeto por uma tragédia de alguém que iria e infelizmente faleceu, para assumir um projeto em Ferrara. A Ferrara é uma cidadezinha no norte de Itália, perto de Bolonha. E nunca mais voltei em Portugal, isso em 2001. Aí morei em vários países da Europa, em vários lugares, vários projetos. Saí da SAP, entrei num banco chamado Portman Building Society, que foi comprado pela HSBC, e aí comecei a minha trajetória de quase 15 anos em banca. Pelo HSBC vim para o Brasil. A HSBC tinha um programa chamado Secondment, em que você poderia você poderia aplicar para ficar algum tempo em alguns países. Eu, por motivos pessoais, apliquei Brasil, era para ficar 6 meses. Na altura, Curitiba. O banco, hoje é recém, mas já fazia uns 4 anos, tinha comprado o Bamerindos. Você chama da musiquinha do Bamerindos? Sim, da poupança. E foi naquela altura em que começou a ter a terceirização de atividades não core bancárias, print center, distribuição, cartões inclusive, e eles queriam alguém que não fosse local, porque é uma cidade pequena e o lugar onde estava é mais pequeno ainda, um bairrozinho chamado Xaxim, iria infelizmente ter que ter um desligamento quase que massivo de várias pessoas, e queriam alguém que dominasse a língua, que no caso eu, mais ou menos. E eu acabei por ter muita sorte, cara, que nós conseguimos vender a grande parte dos ativos de porteira fechada, quase ninguém foi desligado assim. Fui ficando, deixei de ser expatriado, não me recordo, dia 22 de novembro de 2010, um dia que eu deixei de ganhar em pounds e comecei a ganhar em real. E fiz uma carreira no HSBC, para mim foi uma casa espetacular, fiz tudo. Eu era responsável por todos os produtos da RBWM, Retail Banking, Wealth Management, até que eu fui convidado pelo grupo para fazer parte do comitê de venda de parte dos ativos. Vendemos parte dos ativos para o Bradesco, recebi um convite para ir para o Carrefour, fiquei quase 4 anos no Carrefour, e depois recebi o convite para ir para a Natura montar a Fintech, o Emanapay e tudo, novos negócios, virei um pouco severino da empresa e agora estou aqui super feliz, cara, enfim, uma jornada boa, adoro o Brasil, 3 filhos, a Alice de quase 15, o Martim de 7, a minha pequenininha de 4, os 3 brasileiros. Os 3 brasileiros, minha esposa linda, Juliana, e estou aqui, um prazer enorme poder estar aqui com vocês esta manhã. Legal. Um prazer falar contigo, e para a gente finalizar esse episódio, a gente sempre faz uma pergunta, que é: o que o José Manuel falaria para o José Manel no início de carreira e também para os milhares, milhões de brasileiros que estão começando a sua jornada corporativa? Rapaz, isso aí é pergunta de terapia, né? Cara, é o que eu diria para o garoto. Primeiro, cara, eu nunca pensei sequer atingir o nível profissional que eu atingi agora. Eu diria 2 coisas. Primeiro, acredite mais em você e seja menos ansioso. Eu sempre falo, e para a turma que está começando, hoje é diferente, mas nós temos mais ou menos a mesma idade, tem sempre 3 momentos de carreira, agora é mais, que é primeiro você quer entrar numa empresa e quer ser presidente, quer ser CEO, assim, cara, aquela vontade toda, sabe? Porque quer ter status, tá? Depois tem aquele momento de carreira em que você quer dinheiro. Você, é importante, mas tem.
E tem o terceiro momento que você quer paz. Se pudesse ter paz com um pouco de dinheiro, tudo bem. Mas assim, cada carreira é uma história diferente, é um formato. Assim, uma coisa que eu não abro mão e sempre dou esse conselho, se é que pode ser um conselho, se é que eu tenho autoridade para aconselhar alguém, é nunca deixe de aprender e tenha a humildade intelectual de jogar fora aquilo que você já soube em algum momento. Porque o mundo está tão maluco e tão dinâmico que se nós não tivermos isso, não só na profissão, mas na vida, nós vamos ficar para trás. E nós estamos numa jornada. Essa jornada, como ser humano, nos leva a algum lugar. Se puder deixar isso, isso é uma coisa que me faz lembrar, me faz pensar muito na Natura. Se eu saio da Natura em algum momento, o legado que deixei lá de impacto é muito grande. Eu sempre falo isso. Eu acho que hoje na Natura eu virei uma rainha de Inglaterra, né? Mas o poder de impacto é muito grande, cara. Qualquer coisa que nós façamos, ele reverbera na vida das pessoas real. Boa ou ruim, nós fazemos umas coisas lá. Mas isso para mim talvez seja o mais importante, é tocar as pessoas realmente naquilo que mais importa. Porque business é business. Melhor, pior, anos bons, anos ruins sempre vai ter, mas a essência, acho que isso é o que mais fica, sabe? É isso. É isso aí. Bom, pessoal, super obrigado por acompanhar. José Manuel, muito obrigado pela sua disponibilidade, seu tempo de vir aqui bater esse papo conosco. Eu sempre falo isso no final, né, Tiagão? A gente tem aqui a capacidade de promover o MBA gratuito para a gente e para todo mundo que tem a possibilidade de acompanhar. Sempre são boas histórias, sempre são boas operações, lições que a gente tira aqui. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Agradecer, Tiagão, de novo por mais esse episódio. Espero que vocês gostem. Nos sigam nas redes sociais, ativem o sininho. Essa é uma parte que eu tô começando. Agora eu já tô mais adaptado a pedir pro pessoal fazer isso, mas eu sempre peço isso porque realmente ajuda aqui a gente a seguir com essa conversa. O projeto começou, a gente acabou não falando sobre isso, mas com a ideia de levar a parte de varejo e serviços financeiros para várias operações que a gente conversa no dia a dia e não tem exatamente tanto acesso. Então, o podcast tem essa missão e com certeza você contribuiu bastante aqui com isso. Então, espero que vocês gostem. É isso aí, Pedro. O episódio ficou riquíssimo mesmo, né? A visita do José Manuel aqui foi super importante pra gente, porque ele nos contou não só da Emanapay, mas também sobre a Natura. E uma empresa extremamente importante para o Brasil. Esse episódio está demais. É isso aí. Valeu, pessoal.